tona a verdade que já está inserida nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. A gente está meditando nessa carta de Gálatas, né? E uma das doutrinas que o apóstolo vai defender é exatamente a questão da morte de Jesus na cruz, né? E ele vai dizer, eu estava meditando aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, em vão, né? A morte de Cristo não foi em vão, ela teve um significado para a humanidade, né? Então, o apóstolo ele vai, pelo Espírito Santo, conduzir essa carta à igreja da Galácia, precisamente no versículo de número 13 e 14, quando ele vai dizer no 13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o propósito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo de Deus, né? Louvamos a Deus, porque essa palavra ela é desafiadora, né? Hoje nós temos algumas pessoas que interpretam que o cristão falando da palavra maldição como algo apenas no sentido material, né? Mas a verdade, quando Paulo está falando que Cristo nos libertou da maldição da lei, glória a Deus. Então é porque quando foi estabelecido uma aliança entre a nação que servia a Deus no Antigo Testamento e o próprio Deus, foi estabelecida uma aliança, e nessa aliança o povo teve que se comprometer diante de Deus. Parece que foram colocados, são 12 tribos, né? 6 tribos de um lado, num determinado monte, e 6 tribos no outro. E cada um tinha as tribos que confirmavam, se eles obedecessem a lei, se eles seguissem o caminho da lei, as bênçãos seguiriam aos obedientes. Glória a Deus. Mas em todo caso contrário, se eles fossem rebeldes à lei, se eles não acatassem aquilo que Deus determinava na lei, aí o que seguiria após ele? A maldição. E ele vai dizer: maldito vai ser no campo, maldito na cidade, maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito o fruto do teu ventre. Tudo, até na questão de doenças, a questão de fragilidade perante os inimigos, na questão de cativeiro, e poderia culminar no terrível encontro com a morte. Então, Paulo está falando aqui dessa maldição, relacionando a essa questão de que a desobediência à lei traria sobre si a maldição. Eu estava observando no Números capítulo 22 e diante, é uma história bastante conhecida, porque já naquele tempo, já tinha os profetas interesseiros, que profetizavam por dinheiro. Balaão, Balaque foi lá e contratou ele, e quando ele preparou todo o sacrifício para remeter uma maldição sobre o povo de Israel, aí ao invés de sair maldição, o Balaão começou a abençoar, a profetizar sobre Israel, que seria uma nação próspera, uma nação que dominaria as outras. Aí o Balaque ficou perturbado, porque como é que pode
eu te contratei para amaldiçoar, tu está abençoando? Não, porque não há encantamento contra Jacó, não há feitiço contra o povo de Israel. Esse povo aí é o povo da bênção, é o povo que está protegido, glória a Deus. Só Deus mesmo, e se eles se relacionarem de forma infiéis, aí as bênçãos não vão fluir, e sim a maldição. Como aconteceu no capítulo 25, o povo se precipitou para a desobediência da prostituição, e a Bíblia diz que muitas pessoas foram mortas por causa do pecado, mas Deus teve misericórdia e deteve aquela praga, né, que estava no arraial, mas tudo porque a desobediência, irmãos. Irmãos, quando você anda pela desobediência a Deus, queira Deus que nós possamos permanecer sempre, mesmo fraquinho, nos pés de Jesus, pedindo a Ele graça, para que nós possamos, como disse o salmista, escondi a Tua palavra, glória a Deus, no meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor, glória a Deus. Então, livre, Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como é isso, irmão? É porque ainda que a pessoa tenha boa vontade de guardar a lei, mas ele vai trazer uma definição muito explicativa sobre a natureza do ser humano, que é exatamente a irmã cantou, né? A irmã Lorena, o dilema que vive o homem nessa busca. Na verdade, esse texto que está em Romanos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15, se você quiser acompanhar, o irmão vai colocar aí, Romanos capítulo 7, ele vai mostrar um dilema, aonde o homem, na sua naturalidade, ele é impotente, no sentido de guardar a lei do Senhor, de guardar os mandamentos do Senhor. E a lei, ela teve um propósito de mostrar a este homem que ele é impotente, que o homem, ou quando eu falo do homem, estou falando da condição humana. O homem no seu desejo de querer agradar a Deus, ele jamais poderia se sobressair, glória a Deus. Por quê? Porque o apóstolo vai dizer, antes de entrarmos no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos, precisamente o versículo 3, irmãos, vou lá para o Romanos 8, 3, porquanto, irmão, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Não quer dizer que a lei fosse mal, a lei era boa, mas o homem natural, pecador, ele não conseguiria guardar essa lei, glória a Deus. E Paulo, pelo Espírito, vai dizer, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então foi preciso o Filho de Deus, glória a Deus, né? Porque nós recebemos do primeiro homem, Adão. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nessa situação, quem poderia se salvar? Glória a Deus, né? Quem poderia se salvar? Visto que há uma fraqueza, porque a natureza humana ficou condicionada a uma fragilidade humana, que jamais ele poderia galgar essa salvação na pessoa de Cristo. Então o próprio Deus envia o seu único filho em carne humana, glória a Deus, e o filho nasce, melhor dizendo, eu posso dizer que o Adão, ele projeta para toda a geração dele a pecaminosidade humana. Todos nós temos essa pecaminosidade humana. Então veio o Filho de Deus sem pecado, glória a Deus, se manifestou, glória a Jesus, e ele, como representante agora da humanidade,
ele consegue transferir ao homem e à mulher que acredita nele o direito, a graça de ser perdoado, glória a Deus, de receber uma nova natureza, glória a Deus, de receber poder, condições para vencer o pecado na carne, glória a Deus. Já que a lei era improvável, era impotente, não poderia salvar, ela se viu, no dizer de Paulo, como um pedagogo, ou ele diz assim, um aio, até que veio Cristo, e o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê, glória a Deus, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então veja bem, a palavra do Senhor vai dizer que nessa situação, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, como eu citei o capítulo 7, o versículo de número 15, eu acho interessante, porque ele vai dizer assim, porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aqui nós vamos ver uma espécie de um dilema, né, internamente. Mas veja bem, aqui Paulo não está se falando da sua da sua vida antiga sem Cristo. Ele está falando quando ele está em Cristo, mesmo ganhando uma nova natureza, mesmo tendo uma justificação pela fé, mesmo tendo um encontro com Deus, mas mesmo assim ele vive nesse dilema, porque o pecado sempre vai estar batendo na porta do coração do homem. Todo ser humano, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos exatamente pedir cada dia a graça de Deus para pela fé vencermos o pecado que habita na nossa carne, glória a Deus. E somente Cristo, através da sua morte na cruz, é que nos dá esse empoderamento, é que nos dá essa condição de sermos mais do que vencedores. E eu gostaria de ler esse texto ainda dizendo assim: se de fato, no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que não é boa, que é boa, a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, para me prender debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ah, miserável homem que sou, irmão Johnny, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja a situação. Aí ele responde em seguida. Os irmãos podem ler o versículo 25. O que ele diz? Dou graças a Deus. Dê graças a Deus nessa noite, irmãos. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, nosso Senhor, assim eu com o entendimento sirvo a lei do pecado, mas com a carne, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória a Deus. Então, o apóstolo mostra a situação do homem, mesmo nessa nova natureza, mesmo estando como no dizer do apóstolo Pedro, que nós temos a natureza divina. Então o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, já foi revelando aos profetas que eu vou fazer uma nova aliança, eu vou colocar um coração novo, eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês, eu vou dar um espírito novo para vocês. Vocês até então não têm conseguido nada, mas quando o meu filho vier, quando a promessa vier, glória a Deus, quando ele consumar a obra na cruz, com certeza, certamente, quando toda aquela abertura, né, como os irmãos cantaram aqui, quando o véu do santuário foi aberto, agora o homem tem acesso a Deus, não através de um mediador qualquer, né? Eu sei que tem alguns irmãos que sempre tem aquela questão: o irmão ora por mim. Irmãos, é bom a gente pedir oração, mas é bom também que a gente ore uns pelos outros, não é verdade? Glória a Deus. Porque para acessar esse trono da graça, não precisa você marcar horário, irmã Vilani, não precisa você
qualquer hora Ele está acessível, e Ele vai dar resposta, Ele vai dar socorro bem presente na hora da angústia, Ele vai te dar graça. Alguém fica dizendo assim: irmão, mas ser cristão é muito difícil, o mundo hoje é muito tentador, é muitas propostas, o pecado está assim espalhado, a gente sai da igreja, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Irmão, eu quero dizer para você que realmente você pode até dizer que a carne é fraca, mas realmente é fraca mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há em Cristo Jesus, glória a Deus, você vai conseguir vencer, irmão. Você vai vencer pela fé. Mas interessante, vamos para o texto que nós fizemos a leitura, que está no capítulo 3. Cristo nos resgatou de quê? 3:13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou. O próprio Filho de Deus, Ele se fez maldito, se fez maldição por nós. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, Ele não tinha nenhuma culpa. O Filho de Deus não tinha nenhum pecado, mas Ele se fez maldição, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado numa cruz, como para esboçar, que ele, como se fosse assim um criminoso da alta periculosidade, um criminoso, alguém que fez uma maldade, mas sem ter cometido nenhum crime, sem ter cometido nada. Ele se fez maldito, glória a Deus, por amor de Deus, porque havia um propósito, e o propósito era isso: para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Antes de Cristo, você vê que todos os heróis da fé, mesmo sendo homens cheios do Espírito Santo, mas não foram homens perfeitos, falharam, pecaram, e Deus é tão bom que ainda perdoa. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não importa a situação que a gente se esteja, se nós pedirmos graça a Deus, que nós pedirmos humildemente perante o Senhor, Ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer, e eu tenho certeza disso, que a boa obra, que aquilo que Ele inicia em nossas vidas, Ele vai continuar cada dia, irmão, glória a Deus. Mas entenda, o Senhor disse que derramarei sobre vós o meu Espírito. Então essa questão de Cristo se fazer maldição, é porque havia uma exigência, porque o ser humano, a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele começa a desfrutar dessa nova natureza. Interessante, irmãos, que a nova natureza, olha, presta atenção, a nova natureza, ela não vai te livrar da velha natureza. Ao contrário, você vai ter que estar com Deus, e cada dia lutar contra a sua própria velha natureza. Perceberam aí? É por isso que nós temos que andar com Deus dia após dia. E o interessante, a Bíblia diz que nós temos que orar. A Bíblia diz assim, vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. Os dias são de trevas. Tenha cuidado, meu irmão. É um hino, né? Vigiai e orai. O texto vai dizer o seguinte: isso aqui está falando de uma vida daqueles que realmente têm a natureza de Cristo, mas ainda caminham com a velha natureza. Glória a Deus. O apóstolo vai dizer o seguinte no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 24. O quê? Que os que são de Cristo Jesus, isso aqui é a parte mais assim, é o preço, não que a salvação você vai pagar com preço, mas aqui é o preço do discipulado cristão. Quando é que termina o discipulado? É a vida toda. É por isso que você aceitou Jesus, né?
se entregou a Jesus, se batizou nas águas, está caminhando com Deus, está crescendo em Cristo, aí você tem que continuar firme no propósito com Deus. Mas esse firme no propósito com Deus vai implicar, como eu falei, em vigiar e orar para não cair em tentação, certo? Mas o versículo 24 do capítulo 5 diz o quê? Que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Observe de novo: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência. Essa palavra até é difícil, né? A língua está falando de cobiça, que você tem que crucificar as suas cobiças, crucificar as suas paixões, crucificar o pecado que habita na sua carne. Mas você não vai estar só. Você não vai estar só, meu irmão. Glória a Deus. Fica ciente disso, que você entrou numa batalha, e eu vou te dizer que nessa batalha você não está só. Glória a Deus, porque o Filho de Deus, Ele consumou a obra lá na cruz, Ele deu o brado lá na cruz, Ele foi morto lá na cruz, Ele foi sepultado, glória a Deus, Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está agora à direita do Pai, e Ele intercede pelo seu povo, Ele está ao lado. Ele diz assim: ó, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se tem uma coisa que faz o crente vencer o pecado que habita na sua carne, é ele ficar aos pés de Jesus Cristo. No momento em que ele se afasta, em que ele relaxa, em que ele negligencia, em que ele pouco lê a Bíblia, em que ele não olha mais para a espiritualidade dele, ele só vive na carnalidade. Como é que um homem desse, uma mulher dessa quer vencer, pelo amor de Deus? Hein? Não tem não, irmão. Todos são fracos. O forte é o Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Forte é Deus em nós. E o texto vai dizer que os que são de Cristo, eles já fizeram isso. Eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E crucificar a carne é só coisas que são pertinentes à natureza humana. E nós podemos, aqui hoje pela manhã nós fizemos 19 daquelas características da impiedade, né? Em Timóteo capítulo 3. Mas nos Gálatas, eu sempre repito esse texto, no próprio capítulo 5, a partir do versículo de número 19, ele vai dizer assim, melhor dizendo, no 16, né? 5,16: digo, porém, olha, Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele te deu a condição de você vencer o pecado que habita na sua carne. Cristo nos resgatou da maldição da lei do pecado. Agora nós não estamos mais debaixo da maldição do pecado. É claro que muitas pessoas acham que aceitar Jesus, pronto, agora você está livre de tudo. Mas espera aí, enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não vier, nós podemos estar sujeitos às circunstâncias desse mundo, porque sabemos que só na eternidade, só naquele lugar especial, lá não vai ter dor, lá não vai ter lamentação, lá não vai ter maldição, lá não vai ter morte, vai ser bênção e paz. Mas enquanto isso, estamos militando contra nós mesmos, contra a nossa natureza, mas temos a nova natureza, temos o Espírito Santo conosco, e aí o apóstolo vai aconselhar, exortar. Digo, porém, para a igreja, versículo 16, o que diz? Andar em espírito. Pronto, está aqui o segredo. Ande em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí no 17 ele vai dizer, porque a carne cobiça contra o espírito. Está vendo que há um conflito interno? O homem quer servir a Deus, a mulher quer servir a Deus, mas sempre vai ter esse conflito interno. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito se opõe à carne. Há um conflito interno, e você tem que tomar a decisão. E Deus lá no Velho Testamento diz assim: eu proponho para vocês a vida e a morte, eu coloco diante de vocês a bênção, irmão, e a maldição. Qual é a melhor que você vai escolher? O autor diz: escolhe a vida, rapaz. Ei, escolhe a bênção. Eu te dou a dica. Eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas eu te dou um conselho: a vida com Deus é melhor. Aleluia. Glória a Deus.
Até na semana passada eu citei Hebreus 11, quando Moisés deixou o Egito, deixou os prazeres do Egito, deixou os cargos do Egito, deixou tudo para trás, porque ele se identificou como povo de Deus. Glória a Deus. E isso foi pela fé. É algo sobrenatural. Irmãos, a tentação não é algo que está acima das suas possibilidades. A tentação está no campo material, natural. Mas eu quero dizer, o suporte para tu vencer a tentação, sabe que está em quê? Está no lado espiritual. Tem um suporte espiritual. Se você andar no Espírito, se o Espírito Santo começar a dominar o seu coração, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. No versículo 19, quais são elas? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro que os que tais cometem não herdarão o reino de Deus. Olha, o crente que está andando com Deus, que tem a nova natureza, ele precisa estar cada dia vencendo esses pecados que fazem parte da nossa natureza carnal, e desenvolver a vida espiritual com Deus, como diz o 22, através do Espírito Santo, que vai começar a atuar na vida do crente. Ele vai promover na vida do homem e da mulher o amor de Deus, a alegria de Deus, a fidelidade, a mansidão, a temperança, e contra essas coisas não existe lei. Então, meus amados irmãos, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso está escrito na palavra. Nós somos resgatados da maldição da lei. Cristo resgatou-nos. Cristo nos deu agora um suporte. Mas enquanto isso, até que Jesus volte, até que Ele venha nos arrebatar, até que a volta de Jesus, nós temos que lutar sempre com essas questões. Por isso, irmão, é que tem muita gente desistindo da fé, que ele acha muito difícil, mas não é difícil. Tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Só basta uma rendição completa. Só basta você cortar o que lhe domina. Isso não é, teoricamente não é fácil, mas nós temos um Espírito Santo, e Ele vai dizer aqui, eu quero concluir essa mensagem, dizer para os amados irmãos, ainda no capítulo 3 de Gálatas, voltando para o versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito de Deus com o objetivo, no versículo 14, para que a bênção de Abraão, olha aí, você quer desfrutar cada dia da bênção, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de Jesus Cristo. Então todo aquele projeto que Deus tinha com a família de Abraão, que se estendia às nações da terra, e o propósito é esse, era reproduzir na vida do ser humano, glória a Deus, a identidade, a imagem e semelhança com Deus, era reproduzir isso, e o homem, ele perdeu isso lá no jardim do Éden, mas através da morte de Cristo, através da minha confissão, através do momento em que eu me entrego a Jesus, em que eu sou purificado dos meus pecados, em que eu ando ainda com essa velha natureza, mas eu estou andando com Cristo, Ele me dá uma certeza viva, a bênção de Abraão, e para que pela fé cada um de nós recebamos, irmão Johnny, a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. É difícil, né? Glória a Deus. Eu estava até falando hoje aqui pela manhã que muitos judeus que foram para a Babilônia, aqueles irmãos já mais antigos, assim, já novos, né? Muito novinhos, foram para a faculdade, né? Rapaz, aqui nós não temos igreja. Ei, aqui nós não temos o pai e a mãe para ficar fiscalizando a gente.
aqui não tem nenhum pastor, nenhum sacerdote, vamos cair aí, vamos curtir aí, vamos curtir as festas do Babilônia. Mas tinha uns rapazes lá que, nós somos fracos, mas não vamos fazer uma resistência aqui ao mal, glória a Deus. E a resistência ao mal, ao pecado, se bem que eu acho interessante que a Bíblia diz que resistir ao maligno, né? Mas tem um pecado que Deus não manda você resistir, Deus manda você fugir. Ele diz: foge, 2 Timóteo 2,22. Foge, pastor. De quê, pastor Timóteo? Dos desejos da tua juventude. E diz mais: segue a justiça, segue a fé, segue a mansidão, glória a Deus. E aí, segue o amor, com o que? Com o coração puro invoca o Senhor. E exatamente isso que aconteceu com aqueles jovens, mas eles se comprometeram diante de Deus, de se manter firme, glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que na sua fragilidade, se você está sofrendo por causa do Evangelho, por algumas questões que você deve renunciar, pode no início ser ruim para você, porque a carne, a natureza efêmera humana, ela só quer as coisas daqui. Mas eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele vai empoderar o ser humano, ele vai fortalecer esse homem, essa mulher, ele vai dar a condição necessária. E não tem, meus amados irmãos, como Jesus disse, né? Que o pecado, né, a carne é fraca, né? Mas você não vai se entregar ao pecado. Primeira coisa que você vai fazer, você vai se entregar de joelho perante o Senhor Jesus Cristo, e vai dizer assim: Senhor, o Senhor é forte, eu só é fraco, eu não tenho nenhum poder, mas o poder do Espírito Santo, ele vai entronizar no coração do homem e da mulher, ele vai empoderar você, ele vai te fazer mais do que vencedor, glória a Deus, porque graças a Deus que Ele nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é uma vitória, irmãos. A promessa de Deus está bem palpável para nós nessa noite, glória a Deus. Se há alguém, né, que precisa ainda tomar posse dessa promessa, pastor, irmão, a promessa está, é todo aquele que crê no Filho de Deus. Deus não vai desamparar ninguém, nenhum dos seus servos. Deus não vai deixar ninguém desamparado. Deus tem a provisão, Deus tem o sustento, Deus tem a força necessária. Ele vai dizer ao fraco, diga ao fraco, ele é forte. Então você pode, em Jesus Cristo, glória a Deus, resistir ao maligno na fé, fugir de todo o pecado, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal, buscar esse poder essencial que vai te fazer vencer as tentações desta vida. E não vem tentação sobre vós, senão humana, mas diante das tentações, Deus vai dar o quê? O poder sobrenatural para você escapar. O laço quebrou e você escapou. Mas se você ficar rodeando, né, ainda querendo, é preciso romper, é preciso reconciliar com Deus, é preciso entender o valor da cruz, a mensagem de Jesus na cruz. A mensagem de Jesus na cruz, ela não só livra você da condenação do inferno, não. A mensagem da cruz, Bruninho, sabe o que é? Ela vai te dar o suporte para que tu possa, mesmo com a tua natureza ruim, agora tu vai ter uma natureza boa, a natureza espiritual. Interessante que Deus não purifica, não faz logo a obra completa, não. Deus só convive com a natureza ruim aí, vai caminhando, mas eu estou contigo todos os dias. A minha graça e o meu poder te aperfeiçoa. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu não posso, mas eu posso. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele vence. Ele vence pela minha vida. Mas se você ficar, se você não se empenhar, se você não se dedicar a Cristo, não tem bom não. Como diz um certo hino, pode ser pastor, pode ser diácono e até auxiliar, pode ser líder do círculo de oração, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte,
Só Jesus é forte. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que alguém veio, fulano era tão crente, mas não vigiou. Porque tem que vigiar e orar. Tem gente que ora, mas não vigia com as palavras, que ora, mas não vigia com aquilo que ele visualiza. Não é verdade? Como venceremos? Irmãos, é preciso uma ruptura. E o Senhor está nessa noite para propor para cada um de nós. Eu te proponho, você já escolheu a bênção, amém? Você já escolheu a bênção e a vida na pessoa de Jesus. Não queira compromisso com o poder do pecado que vai gerar a morte. Não queira compromisso com a realidade do pecado que vai te empurrar para uma maldição, para estar debaixo de maldição. Deus nos guarde, nós possamos estar debaixo da bênção. E a bênção de Deus é que nós fomos mais do que vencedores na pessoa de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Se por acaso nesta noite essa mensagem que nós falamos, se alguma parte dessa mensagem, se alguma coisa te tocou nesta noite, se você acha que precisa ainda mais de oração, se você precisa realmente de se fortalecer nesse Cristo vitorioso, se você se sente, glória a Deus, a necessidade, glória a Deus, de estar mais perto de Jesus, nós convidamos a você fazer nessa noite uma oração juntamente conosco, com a igreja. Nós estamos aqui como servo de Deus, nós não somos, como diz o apóstolo, vocês que são fortes, vocês que são espirituais, se alguém chegar em falta, vocês não vão, você fez isso, você fez aquilo, que nada, cuidado com você mesmo, viu? Trate as pessoas que estão em falta com espírito de mansidão e vigia, porque você também pode cair no mesmo erro dela. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nós estamos diante de um Cristo, glória a Deus, Ele não faz um remendo não, Ele faz uma nova natureza. Ele não faz apenas uma reforma social, Ele faz uma reforma na natureza espiritual, que caminha com a velha natureza, mas nos dá o poder de sermos mais do que vencedores. Vamos fazer a leitura bíblica, né?